questão 84. Outro caso prático também, que o exercício traz uma situação hipotética, a gente tem que identificar como que seria a responsabilidade, quem seria e etc. Vamos lá. Ó, Antônio, servidor público municipal, no exercício de sua função, praticou ilícito administrativo, causando dano a terceiro. De acordo com o ordenamento jurídico pátrio, o entendimento doutrinário e jurisprudencial, quais seriam os regimes de responsabilidade civil de Antônio e da administração pública? Tá. Então aqui, pessoal, o que o exercício quer saber? Aqui o exercício ele dá a figura do Antônio, tá? É um agente público, servidor público municipal, que no exercício da sua função ele praticou um ilícito administrativo, ou seja, praticou uma irregularidade que provocou prejuízo a um terceiro, tá? E o exercício quer saber o seguinte, que, de acordo com as normas do direito administrativo, como que seria a responsabilidade de Antônio e da administração pública? Então vamos lá. Ó, aqui a gente vai ter o Antônio, tá? Toninho. E a administração pública, perfeito? E aqui no meio, o particular, que sofreu o dano, o terceiro no caso. Perfeito. Ó, a administração pública, ela se torna responsável pelos atos praticados do seu agente público. Então, a partir disso, a gente extrai algumas considerações. Primeira, vamos fazer aquela primeira pergunta que eu fiz no exercício anterior. Como que foi aqui a conduta do agente público? Ó, pelo que o exercício nos traz, se ele diz que no exercício da sua função praticou um ilícito administrativo causando dano, a gente conclui, percebe, extrai dali que seria uma ação que o Toninho praticou, tá? Então, vamos lá. Se é uma ação, a gente fala, no caso de administração, em responsabilidade objetiva, perfeito? Civil objetiva, tá? Então, aqui no caso, o particular pode demandar contra a administração e no caso específico, eu não preciso comprovar se o Antônio agiu com culpa ou com dolo, perfeito? Com relação ao Antônio, o Antônio tem responsabilidade? Tem. Mas primeiro a gente tem que avaliar o regime de responsabilidade do Antônio, porque o Antônio, como que ele é agente público no exercício da sua função, a responsabilidade civil dele não vai ser a mesma do Estado, tá? Apesar de os dois serem suscetíveis de possuir a responsabilidade, o regime é diferente. Para a administração pública, em casos de ação, eu aplico a teoria do risco administrativo, ou seja, responsabilidade objetiva. No caso de omissão, eu aplico a teoria da responsabilidade civil subjetiva, perfeito? Administração. Para os agentes públicos, eu aplico o regime da responsabilidade civil subjetiva. Ou seja, no caso do Tonho, eu preciso saber se ele agiu com dolo ou culpa, tá? Se ele agiu com dolo, ali eu vou aplicar, ele vai ser responsabilizado. Se não, não vai ser. Beleza? Então, aqui a gente coloca que a responsabilidade do Tonho é subjetiva. Perfeito? E o particular? O que o particular pode fazer? O particular pode demandar tanto contra o Antônio, tanto contra a administração, como também contra o Antônio ou contra a administração, ou contra os dois ao mesmo tempo, porque eles possuem responsabilidade solidária no primeiro momento. Então eu vou entrar com uma ação, eu posso entrar com uma ação contra o agente público ou o Estado, na mesma ação. Então os dois integram o polo passivo daquela ação. Perfeito? Então, essas seriam as considerações que a gente extrai denunciado. Vamos ver qual questão, qual alternativa, ela traz alguma informação positiva. Vamos lá. Perfeito, vamos lá. Alternativa A. Tanto a responsabilidade civil de Antônio, servidor público, quanto a responsabilidade civil da administração é objetiva, respondendo ambos solidariamente pelo dano causado independentemente de culpa. Não, pessoal, porque a responsabilidade civil do Estado é objetiva, mas a do Antônio é subjetiva, tá?
Antônio tem responsabilidade subjetiva. Então, aqui, a responsabilidade civil da administração pública é objetiva, aqui está correto, mas a do Antônio é subjetiva. Perfeito? Então, questão errada. Alternativa B. Antônio possui responsabilidade civil objetiva, sendo obrigado a reparar o dano causado no exercício de suas funções, apenas nos casos de ter agido com culpa ou dolo. Ok, até aqui beleza, tá? Vamos lá. De maneira diversa, a administração pública possui responsabilidade civil objetiva pelos danos causados por seus agentes no exercício de suas funções, sendo assegurado o direito de regresso contra o servidor público responsável nos casos que ele tenha agido com dolo ou culpa. Tá. Tá correto isso aqui? O que vocês observam? Ó, dá um pause no vídeo e depois vocês analisam certinho. Vou seguir aqui porque está sendo gravado, tá? Antônio possui... E tomem cuidado com isso. Antônio possui responsabilidade civil subjetiva. Beleza. Coisa linda. Sendo obrigado a reparar o dano causado no exercício de suas funções apenas nos casos de ter agido com culpa ou dolo. Tá? De maneira diversa, a administração pública possui responsabilidade civil objetiva pelos danos causados por seus agentes no exercício de suas funções, sendo assegurado o direito de regresso contra o servidor público responsável no caso que ele tenha agido com dolo ou culpa. Tá. Essas B, vamos deixar aqui, a gente analisa a outra porque vai confrontar com outra. Vamos lá. Enquanto isso, vamos pensando. Ó, alternativa C. Antônio e a administração pública são solidariamente responsáveis pelo dano causado por Antônio no exercício de sua função contra terceiros. Ok. Sendo ambas as responsabilidades civis de natureza subjetiva, cabendo ao lesado provar culpa ou dolo da administração pública e de Antônio. Não, pessoal. Responsabilidade de um é objetiva, do outro é subjetiva. A C está de plano errada, tá? Alternativa D. Antônio possui responsabilidade civil objetiva quanto ao dano causado a terceiros no exercício da sua função, enquanto que a administração pública possui responsabilidade civil subjetiva e subsidiária. Pessoal, aqui também errado, tá? Por quê? Vamos lá. Vamos destrinchar aqui o exercício. Alternativa D. Aqui está falando responsabilidade civil de Antônio. Objetiva? Não. Subjetiva, tá? Quanto a terceiros, no exercício de sua função. Enquanto que a administração pública possui responsabilidade civil subjetiva e subsidiária. Não. Aqui ele inverteu. Aqui é objetiva e a responsabilidade é subsidiária? Não. Subsidiária é quando depois de um eu vou o outro, tá? Aqui é solidária. Então os dois podem responder solidariamente, tá? Eu posso entrar com os dois no polo passivo da ação, tá? Então aqui seria solidária. Então, pessoal, aqui a alternativa B é a nossa correta, tá? Ó, por quê? Aqui o exercício está batendo com o que a gente levantou. Antônio possui responsabilidade civil subjetiva, sendo obrigado a reparar o dano causado de suas funções apenas nos casos de ter agido com dolo ou culpa, tá? Então, se numa hipótese, nesse caso específico, o Antônio praticou o ato, mas não teve dolo ou culpa, ele não vai ser responsabilizado. A administração, sim. O Antônio, não, tá? Ponto 2. De maneira diversa, a administração possui responsabilidade civil objetiva. É o que a gente apontou aqui, tá? Pelos danos causados por seus agentes no exercício de suas funções, sendo assegurado o direito de regresso, tá? Então, aqui a administração pública pode entrar contra
o Antônio depois para ter esse seu prejuízo ressarcido. Então, como que é essa situação? Vamos supor que numa hipótese, o Antônio pratica o ato com dolo ou culpa, tá? Então, o Antônio viu, chegou na determinada situação e querendo ferrar mesmo esse terceiro, praticou o ato que prejudicou. Posso demandar tanto contra o Antônio quanto pela administração. Mas vamos supor que eu, particular, entro com a administração. A administração me ressarciu do prejuízo. A administração pública pode entrar com uma ação contra o Antônio, que é a ação de regresso, para falar: Antônio, ó, me restitui porque é que eu verifiquei que você agiu com dolo, tá? Então você é responsável, então você tem que me ressarcir. Perfeito? Então aqui seria o direito de regresso. Alternativa B.